Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Comigo, João Leitão. Olá, João. Olá, Nuno, como estás? Muito bem. Hoje vamos dar seguimento à conversa que tivemos no último episódio. Começámos por falar sobre front office dentro de uma estrutura, dentro de uma clínica, e rapidamente começámos a falar sobre back office. Ficámos numa parte muito introdutória, muito básica, e a ideia de hoje é, não é, João, começarmos a entrar um pouco mais por dentro deste departamento e começarmos também a desconstruir e a falar sobre este departamento tão importante. Fazemos aqui um resumo rápido da última conversa. Nós falámos um bocadinho sobre front office, falámos sobre a necessidade de ter processos bem trabalhados, bem organizados, termos equipas muito bem formadas e formatadas para a forma como devem atender. O que é que tu destacarias mais da nossa conversa, do último episódio? Acho que começámos muito por trabalhar, por pensar como é que seria, qual a importância do front office, ou seja, muitas das vezes é desvalorizado, e acho que nós tocámos bastante nesse ponto, de como muito facilmente nós colocamos uma pessoa que não está formada a gerir estas tarefas, e são tarefas que são primordiais. Ou seja, tudo bem que a pessoa que está no front office não vai ter que fazer os tratamentos ao paciente, mas a experiência dele é igualmente importante. Exatamente, e começa desde o momento em que ele entra na clínica, ou desde que liga, pronto, e às vezes, por vezes, pode haver aqui um descurar ou um não afinar e não formar as pessoas para aquilo que realmente é importante neste departamento. E foi interessante também, acabámos nós próprios por traçar o nosso comportamento utilizador de paciente. Tu deste exemplo de que não gostas que fiques ignorado ou que sejas um fantasma dentro da sala, gostas que te procurem. E eu por acaso estava a dizer que gosto mais de estar no meu cantinho, obviamente que ser bem atendido como todos queremos, mas tenho mais aquela vertente de ficar no meu cantinho e às vezes estar no telefone ou estar a trabalhar. Exatamente. Portanto, acho que foi muito, muito positivo o nosso último episódio. Acho que de uma forma geral falámos dos pontos mais importantes sobre o front office. Obviamente depois quem estiver do outro lado também nos pode enviar mensagens, ou se tiver alguma dúvida em particular, também temos todo o interesse em poder ajudar. Exatamente. Pronto, e que depois muito rapidamente começámos a perceber que para conseguirem dar resposta então à exigência do front office, que o acumular de muitas funções nunca vai resultar bem. Porque Exato. É o que acaba por acontecer. Parece que o front office é ali um faz-tudo, não é? É uma pessoa que tem que assegurar que a sua boa disposição e que está a receber bem as pessoas, e ao mesmo tempo tem que estar preocupado com o que é que está a acontecer do outro lado da clínica, e que isso acaba por ser muito complexo. A percepção que eu tenho, e provavelmente também poderá ser a tua, é de que se calhar 80%, se calhar são valores muito expressivos, mas 80% a 90% das clínicas acabam por ser um all-in-one. Ou seja, o front office é o back office, e o back office é o front office, as tarefas são repartidas. Será que isso... Eu penso que isso está muitas vezes relacionado com a dimensão da clínica, com o número de gabinetes, por exemplo, e acho que pode ser aqui um erro, nós associarmos número de gabinetes ao número de recursos que eu depois tenho para tratar dos outros processos. Ou seja, eu tenho só 2 ou 3 gabinetes, uma pessoa chega para atender as pessoas todas, e às vezes isso pode ser sim, aqui um erro. Claro, mas isso depois também depende dos objetivos e do potencial que as pessoas que estão por detrás da clínica pretendem. Exatamente. Porque se nós estivermos a falar, por exemplo, de uma clínica boutique, uma clínica familiar, se calhar essa mesma pessoa, se não houver investimentos de marketing, se não houver qualquer tipo de relação de crescimento, se calhar essa tal pessoa, se calhar até funciona bem. Agora, se nós pensarmos numa empresa, numa clínica que efetivamente procura prosperar e crescer e evoluir, eu acho que a curto, médio prazo vai ser muito difícil ter uma gestora de back-office e ao mesmo tempo que é front-office. Ou seja, quando falamos de back-office e front-office, são pessoas que atendem chamadas, são pessoas que de alguma forma também acabam por fazer vendas, são pessoas que fazem pagamentos por aí fora. Ou seja, são pessoas que fazem aquilo tudo e aquele rigor que é pretendido e aquele atendimento mais personalizado acaba por se perder, e é nesse sentido. Estava a pensar aqui também noutra coisa que pode acontecer, e que eu acho, e já vimos isso acontecer, que é
na tua equipa tens uma pessoa que realmente é boa a fazer tudo. Ou seja, arranjaste aquela pessoa que está na recepção e está no front office, mas que atende igualmente muito bem os telefones, faz tudo muito bem. E se calhar até tens outra pessoa, mas que não está ao mesmo nível. Sim. E a quem tu não queres confiar essas responsabilidades. Sim. E então o que se calhar acaba por acontecer é que tu queres que aquele ativo, que é muito bom a gerir pessoas, etc., que já se calhar está na clínica há muitos anos e já conhece tudo muito bem, então tu queres que ela ao mesmo tempo esteja a receber as pessoas e ao mesmo tempo esteja a atender chamadas e a fazer papel comercial, tudo. Eu acho que há muitas pessoas que nos estão a ver e a ouvir que estão a rever exatamente o que tu estás a dizer. E isso às vezes acontece-nos quando estamos com clientes ou com potenciais novos clientes que nos dizem: eu tenho uma pessoa que está comigo há 10 anos e ela é incansável, ela atende, ela recebe, as pessoas gostam muito dela, até me serve cafés às vezes ajuda-me a trazer as malas para cima, e isso é muito válido, trazer a jogo pessoas leais, pessoas de confiança, isso é muito importante, mas isso não tem nada a ver com aquilo que são os processos de trabalho que nós vamos aqui abordar e que já temos vindo a abordar desde o último episódio, que é otimizar os recursos e fazer com que eles funcionem em plenitude em prol da própria clínica. Ou seja, alguém que esteja a fazer que está a atender alguém ao telefone e ao mesmo tempo está com um paciente à frente para fazer um pagamento, não vai poder fazer o atendimento como desejava. Se calhar, se estivesse numa sala isolada, se estivesse numa zona diferente da clínica, a tratar aquele telefonema de uma forma diferente, tenho quase a certeza de que a probabilidade daquele potencial novo cliente ficar, há muitas nuances aqui, há muitas probabilidades, claro, mas a probabilidade seria muito maior do que provavelmente aquele atendimento mais frio e mais curto, porque se sente pressionada pelos pacientes que estão à volta, estão na recepção, não é? Sim. Portanto, vai muito de acordo com isso. Ou seja, ótimos funcionários, leais, não tem nada a ver com a otimização de recursos, nem com a falha dos mesmos, não é? Parte um bocadinho daí. E lá está, cada tarefa, tem que haver uma boa distribuição da equipa, claro, e se houver membros que não estão a conseguir alcançar, ok, então temos que arranjar uma solução, formação, o que for. Não podemos estar pelo facto de termos se calhar um recurso que é mais capaz, que tem mais experiência, que está há mais tempo ou que conhece melhor o negócio, estarmos a estragar o processo todo, o workflow. Claro. E há uma coisa também importante que é, a partir do momento em que se percebe que há necessidade de arrumar a casa e fazer uma divisão clara entre as tarefas, uma pessoa faz isto, outra pessoa faz aquilo. E se há um elemento dessa própria clínica que já está, por exemplo, há mais de 10 anos no projeto, ou 10 ou 20, o que quer que seja, pelo facto de haver essa separação de tarefas, não quer dizer que seja uma despromoção. Exatamente. E às vezes isso acontece. Sim, sim. Eu fiz isto durante tanto tempo e agora estou-me a tirar esta função. Exatamente. Porquê? Mas, aliás, isto é muito importante. Esta otimização de recursos e tarefas advém sempre de uma formação, de um processo de consultoria importante em que é explicar tudo, não é? Acho que isso também é importante até mesmo para a gestão de expectativa. Sim, e tem a ver também com uma forma como isso depois já tem a ver com liderança, com o facto de as pessoas têm que perceber, a tua equipa tem que perceber para onde é que o barco está a caminhar, não é? Quais é que são os objetivos a longo prazo ou seja, não ser simplesmente dizer, olha, a partir de agora não fazes mais isto. Sim, e explicar porquê. Exatamente, convém haver uma reunião e eu acho que por vezes a comunicação pode ser uma falha. Para isso acontecer é porque possivelmente houve uma falha de comunicação, e é importante, lá está, explicar às pessoas. Daí a parte importante de formarmos, de perdermos tempo para falar com a equipa, e de assegurar que toda a gente está alinhada para os mesmos objetivos. É isso mesmo. Ias concluir alguma coisa, João? Não. Era isso. Sugiro então começarmos agora pelo back-office. Vamos tentar fazer aqui mais ou menos um step by step. Back-office, ok. Para quem não está estão a par, um gestor de back-office pode fazer, na verdade, muitas coisas, mas daquelas que eu calculo que são as mais importantes, será fazer o atendimento telefónico, e também por e-mail e também por SMS de potenciais novos clientes, que são as tais leads que normalmente são geradas a partir do marketing, ok? Aqui poderão haver pelo meio alguns mecanismos, alguns softwares, alguns recursos para que essas leads cheguem mais rápidas, menos rápidas, mais qualificadas ou menos qualificadas, ou maior quantidade ou menos quantidade. Estamos a falar de campanhas pagas, estamos a falar de CRM, estamos a falar, enfim, de plataformas que permitem que este processo seja bem organizado. Mas vamos supondo que é uma clínica que já trabalha como uma agência de marketing, que já tem um CRM ou que já tem uma spreadsheet, enfim, um modelo que permite fazer alguma gestão. O primordial
de alguém que esteja em back-office é fazer essa tal conversão desses potenciais novos pacientes em pacientes e depois em tratamentos e depois tratamentos em faturação. João, ia-te perguntar então, deste processo todo, desde a entrada do marketing dentro da clínica para a angariação de novas leads e o processo todo de gestão, o que é que tu achas mais importante e o que é mais valioso para conseguir fazer com que estas potenciais leads, estes potenciais pacientes possam converter eficientemente em tratamentos? Pronto, lá está. O nós conseguimos converter um possível paciente em paciente ou mantermos um paciente fiel e leal a nós, eu acho que vai ter tudo a ver com a relação que nós criamos com a pessoa e a confiança. Eu vou a uma clínica com a qual eu tenho confiança. E aliás, eu acho que todas as relações humanas acabam por ir atrás da confiança que nós temos sobre a outra pessoa. E nesse sentido, uma coisa que eu acho primordial e uma coisa que o back-office nos vai dar é a capacidade de nós termos tempo para pensar no que é que estamos a fazer. Ou seja, eu não estou preocupado a receber a pessoa e do nada cai-me uma chamada e eu não faço ideia quem é que me está a ligar. Não, eu aqui vou atender a chamada e eu se calhar já vou ter aqui informação sobre quem é que me está a ligar, por exemplo. E isso permite-nos ter, quando a pessoa nos liga, é muito diferente eu atender e não saber quem é que me está a ligar, ou por exemplo, eu atender e dizer: olá, Dona Carla, como está? É um exemplo e que nos permite, tendo um CRM. Por isso, ter a capacidade de darmos atenção à lead, neste caso estou a falar obviamente de ou pacientes já existentes ou de uma lead que nós já estamos a trabalhar há algum tempo, ou a capacidade de ligarmos para uma lead que ainda não fechou e que podemos voltar a tentar, e ter essa disponibilidade para que todos os pontos de contacto entre a organização, neste caso a clínica, e o possível paciente ou o paciente existente sejam feitas regularmente e com atenção e com personalização, vai fazer a diferença toda tanto na angariação de novo negócio como na manutenção do negócio que já temos. Eu acho que o mais importante, e tu tocaste nesse ponto, é o tempo. É o tempo que tu dispões para poderes tratar aquele paciente ou aquele potencial novo paciente, porque isso é o que vai ditar o sucesso ou o insucesso. Porque lá está, se eu estiver aí em frente, se eu estiver na recepção e eu estiver a atender um paciente que está à minha frente, que quer fazer uma marcação, que quer fazer um pagamento, que eventualmente até tem algumas perguntas, e se o telefone toca, e se nesse telefonema o que está do outro lado é um paciente que está à procura, por exemplo, de fazer um tratamento de carga imediata, por exemplo, ou um tratamento de alinhadores, e que sabe pouco sobre esse tratamento, não se sente confiante, tem algum medo, se eu estou a atender esse telefonema condicionado porque tenho outro paciente, ou seja, estou a fazer 2 em 1, e por outro lado eu quero atender aquela chamada porque o meu chefe disse que eu tenho que atender as chamadas todas, o que vai acontecer é que depois vai ficar mal feito, não é? Portanto, ou vai ficar ineficientemente mal feito. E portanto, eu acho que ter tempo para poder tratar desse mesmo potencial novo paciente, acho que é crucial. Para além disso, e também adiantando aqui um bocadinho dos processos que eu considero altamente relevantes e que nós também trabalhamos nos nossos modelos de consultoria, são os scripts. Ou seja, se nós assumirmos que temos uma equipa de back e de front com, imagina, 5, 6 pessoas, essas 5, 6 pessoas têm que saber atender as pessoas de forma correta e de igual forma. Eu não vou estar a atender... tenho 5 colaboradores e estes 5 colaboradores atendem as chamadas de forma diferente. É estranho. Minimamente estranho. É como nós ligarmos, por exemplo, para uma Vodafone ou para uma NOS ou quer que seja, e depois eles atenderem-me de formas diferentes, assim, mas eu ainda falei há 4, 5 minutos, há 5 minutos atrás falei com um tipo e agora estou a falar com outro e está-me a atender de forma diferente, ou seja, a experiência de consumidor é diferente, e a parte do script é muito importante. Portanto, as pessoas têm que ser formadas para poderem saber como é que se tem que dirigir. A escuta ativa, vamos querer falar, vamos querer apresentar-nos com o nosso nome, com o nosso último nome, vamos querer tratar a pessoa pelo último nome, vamos introduzir o senhora, o dona, o senhor, todos esses tópicos que muitas vezes as pessoas até podem considerar como algo pouco acessório, não é? Coisas que não sejam muito importantes, mas que na verdade podem trazer todo um conjunto de são pormenores que fazem a diferença. Pormenores que fazem muita diferença. Portanto, a parte do script, quer seja em chamada, quer seja em e-mail, quer seja em SMS, tem que estar definida. Isso é primordial. Porque se nós estamos a dedicar tempo para falar com aquela pessoa, tem que estar tudo muito bem organizado. E só complementando o script e certas regras
de educação. Eu, por exemplo, eu vou-te dar aqui um exemplo de uma coisa que eu odeio, que é quando eu ligo para uma empresa, um número de empresa, um fixo, seja um restaurante, uso muito exemplos do restaurante, mas Sim. seja um restaurante, seja uma clínica, o que for, e não me atenderem com boa tarde, fala da... Sim, é verdade. Eu fico sempre tipo, ou seja, porque não é propriamente o número de telefone que eu tenho guardado, não estou a ligar para um familiar ou um amigo em que eu sei exatamente para quem é que estou a ligar. Não, eu não sei bem quem é que me vai atender do outro lado, e a mim faz-me diferença, e eu gosto muito quando me atendem e dizem: olá, apresentam-se e estou a falar da clínica X em que posso ser útil. Pronto, é muito mais fluido, é um pequeno pormenor. É verdade. E isso às vezes também acontece quando são as pessoas a ligarem-te a ti. Quantas vezes que acontece receberes uma chamada e diz: olá, boa tarde, eu estou a falar com o Sr. João? Sim, estou. Ok, tudo bem até aí? Olá, o meu nome é X, gostaria de saber se tem um bocadinho para falarmos agora, sem se apresentarem. Pois, é estranho. Isso por acaso para mim também é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão e que me irrita um bocadinho. Pronto, e eu acho que os scripts é aí que entram, ou seja, haver aqui estas bengalas que são necessárias e que têm que ser respeitadas. Obviamente que cada telefonema vai ser diferente e a própria pessoa que faz as chamadas e que gera o possível ou o atual paciente tem que saber adaptar, claro, o discurso. Mas a forma como se começa, a forma como se introduz, exatamente, e a forma como termina tem que ser fechada e tem que ser sempre... eu tenho que... Quando eu ouço a resposta do outro lado, eu tenho que saber: ok, estou em casa, ou é a minha clínica. Sim, tipo, é isso. E há também há um tópico importante que tem que ser dito. Nós estamos aqui a falar do script, não estamos a querer que os gestores sejam robôs e que estejam com uma folha e estejam a ler o que está lá. A parte introdutória é fundamental, claro. A parte final também é importante. Perguntar se tem mais alguma questão em que possa ser útil, despedir-se com cordialidade, por aí fora. Mas o que está no meio, o desenvolvimento, tem que ser altamente personalizado. É por isso que é tão importante ter a escuta ativa. Perceber exatamente qual é que é a dor daquele paciente. O que é que o está a preocupar. Se é um paciente que já percorreu algumas clínicas, se é um paciente que se calhar até tem possibilidades económicas, mas com medo do dentista ou medo de qualquer outra que seja a área da saúde o esteja a condicionar a fazer o tratamento. Quem está do outro lado tem que ter esse papel de escuta ativa e de perceber exatamente o que é que pode fazer para conquistar de alguma forma aquele potencial paciente, porque na verdade muitas destas pessoas que ligam, o que estão à procura é de alguém que os compreenda e que de alguma forma que os acolha e que dê provas de que aquela é a clínica ou aquele médico é o especialista certo para eles. Agora, pelo meio aparecem muitos desafios. Sabemos perfeitamente que a quantidade de pessoas que liga somente para saber preço é muito grande. Sim. E até mesmo aí há um grande desafio, porque todas as pessoas querem saber quanto é que custa antes de saber qual é que é o potencial, qual é a proposta de valor sobre aquela clínica. E isso muitas vezes não tem preço, entre aspas, não é? Porque um bom tratamento... um bom tratamento não é aquele que é caro, é aquele que no final do dia corresponde exatamente ao que era pretendido e foi bem feito e o pós-operatório corre bem e daí para a frente não tem problemas do resto da vida, digamos assim. Portanto, é muito importante haver este nivelar de pressupostos, da forma como se fala, de como se alinha e de alguma forma já ter aqui algumas bases de venda, obviamente, mas numa primeira instância é trazer o potencial paciente à clínica. Tu dizias, e bem, que há muitos desafios e vai haver muitas dores diferentes que as pessoas possam ter, mas se formos a ver há um certo padrão, ou seja, nós conseguimos facilmente identificar aqui 5 dores que as pessoas precisam de ver resolvidas ou que querem ter, ficar asseguradas, que estão asseguradas. Sim. Ou seja, o preço, como tu dizias bem, por exemplo, se trabalham com a seguradora que eles têm, que eles contratam. Sim, já lá vamos às seguradoras, acho que é um tema interessante. Acho que é um tema que tem pano para mangas, mas no fundo pode ser a questão que tu dizias da dor, ter medo de ir ao dentista, mas se a própria pessoa que está no back-office tiver o tempo e tiver estudado quais é que são os desafios que lhe podem aparecer à frente e quais é que são as soluções de resposta que pode entregar, lá está, nos primeiros 2 minutos com a escuta ativa ela percebe logo, a pessoa percebe logo este paciente claramente vem por preço. Sim. Ou este paciente não é o preço que está aqui em causa, quer assegurar-se que é bem tratado. Que é altamente exigente. Exatamente.
E se houver aqui uma preparação, e é o que nós acabamos por fazer muito aqui na parte das formações, da pessoa que vai fazer estes telefonemas ou que recebe estes telefonemas, ter sempre uma resposta assertiva e que possa, mesmo que não seja positiva, ou seja, a pessoa pode perguntar: a consulta de avaliação é gratuita? E não é. Pronto, mas nós já sabemos que ele vai perguntar aquilo e eu já vou ter uma resposta que, apesar de não ser afirmativa, vou poder argumentar o porquê de não ser gratuita e de que forma é que e se calhar convencer a pessoas ou explicar-lhe que não é por não ser gratuita que vai deixar de poder vir. E eu acho que às vezes o que acontece também é que alguns destes profissionais acabam até por ficar altamente frustrados por estarem permanentemente a serem invadidos com estas perguntas, que às vezes até podem ser um pouco ofensivas, né? Quanto é que custa, ou é muito caro, ou eu liguei para outra clínica e era mais barato. E eu acho que é muito importante que esta formação seja uma formação contínua e que haja um trabalho por trás, porque nós temos que ter a capacidade quando estou a dizer nós, estou-me a colocar nos sapatos destas profissionais, de ouvir e de assumir aquilo como parte do meu trabalho. Ou seja, eu já sei que vai haver pacientes ou potenciais pacientes que me vão perguntar sobre isto. Eu só tenho que ter a destreza de ouvir, assimilar e contornar toda a situação com o tal script ou com a tal formação contínua que eu estou a ter para esta questão, porque é perfeitamente normal. Mesmo pessoas que até tenham possibilidades económicas, elas vão sempre perguntar preço, porque provavelmente já passaram por 3 ou 4 clínicas e querem saber o preço. E estão à procura do melhor negócio. Exatamente, qualidade de preço, qualidade versus instalações, médicos, o que quer que seja. Portanto, é muito importante. Ok, queres concluir mais alguma coisa, João, sobre este tópico? E introduzir agora a parte das automações e da gestão da própria lead. Deixa-me só, para fechar, dizer que lá está, há os scripts e já percebemos que vai ter que haver aqui respostas que as pessoas têm que estar prontas para dar aos desafios que lhes vão aparecer, mas que o princípio para tal é às vezes conhecerem a empresa em que trabalham, porque eu acho que muitas das vezes as pessoas chegam, vou dar aqui o exemplo de uma recepcionista ou de um recepcionista ou de um gestor de pacientes que chega à clínica e do nada começa a trabalhar a clínica, mas na verdade não sabe quais é que são os pontos fortes da clínica, não sabe que se calhar tem uma pessoa, um médico que é especialista em cirurgia oral e qual é que é a grande mais-valia disso em relação a outros médicos. Sim, até fazer cross-selling. Então. Exatamente, e que não, ou seja, o princípio, até se calhar antes do script, é a pessoa saber onde é que está a trabalhar, saber quais é que são os pontos fortes e exatamente de que forma é que a clínica se diferencia dos seus concorrentes. Sim, acho que há uma coisa muito... Eu sou defensor de um modelo que é, tu quando entras dentro de uma empresa, acho que as 2 semanas, 3 semanas, dependendo, devias passar por todos os departamentos. Estás a ver tudo. Mais uma vez, agarrando aqui um bocadinho da minha experiência, no meu primeiro trabalho, que foi dentro de uma clínica, eu tive praticamente os primeiros meses dentro de uma clínica, dentro do próprio gabinete. Foi realmente muito interessante e fez-me com que eu percebesse como é que funciona o atendimento, como é que as assistentes trabalham, como é que se tem que atender. Enfim, foi mesmo muito interessante e eu acho que muitas vezes essas pessoas acabam por também ter que passar por alguns departamentos para perceber verdadeiramente como é que a empresa trabalha num todo. Obviamente que o mais importante, o mais relevante, se calhar seria ter uma semana só de formação, mas muitas vezes o tempo não permite isso. E eu acho que é mais prático poder percorrer, assistir a consultas durante as 2 semanas, perceber exatamente como é que funciona, qual é que é a política do médico, como é que recebe, como é que atende, os pontos fortes, como tu dizias, a proposta de valor sobre cada médico, estudar um bocadinho também o corpo clínico, no fundo para tentar se enturmar muito bem. E depois a partir desse momento eu acho que terá mais que aptidão para poder, obviamente com alguma formação, poder depois tratar bem e com eficiência este novo potencial de novo negócio que entra na clínica. Porque temos que pensar que está a haver um esforço, ou melhor, um investimento permanente de marketing. Estão a ser feitos anúncios, estão a ser pagos colaboradores de uma equipa de marketing, tudo o resto, comunicação, relações públicas, o que quer que seja. Portanto,
todo o esforço que está a ser feito por outros departamentos tem que ser compensado ou tem que ser acompanhado com o departamento deste em específico que estamos a falar, que é o back-office. Portanto, a cultura da empresa, falámos disto há uns tempos atrás, a cultura da empresa e o conceito tem que estar praticamente presente em todos os departamentos, em quase sempre os processos. Sem dúvida. Vamos então passar aqui para a parte mais tech. Eu no início falava sobre CRM, spreadsheets, modelos mais arcaicos, calculo que hajam poucos com papel e caneta, mas eventualmente às vezes também pode aparecer a nível de calendários ou de agenda. Portanto, de que forma é que estes mecanismos podem ajudar a que um gestor de back-office possa fazer o seu trabalho de uma forma organizada, otimizada e que gera resultados a muito curto prazo? Nós já temos uma experiência muito alargada neste campo, até porque trabalhamos o marketing e depois entramos pelas clínicas adentro com otimizações de back-office e não só. O que é que tu gostarias de salientar neste processo de automação e de gestão com estas plataformas e com estes modelos? Pronto, cada caso é um caso, obviamente, e vai haver clínicas com dimensões diferentes que trabalham bases de dados diferentes a nível tanto de possíveis consumidores como de atuais pacientes, mas o mais importante é que haja sempre um registro, e por isso é que falamos destas automações ou destes softwares que nos permitem gerir a nossa carteira de clientes ou de possíveis clientes, que é nós termos um registro de todos os pontos de contacto que nós temos com os clientes, ou seja, aquela pessoa que se transformou numa lead porque viu um anúncio nas redes sociais e ficou com interesse porque efetivamente tem falta de dentes e está interessado em tratamentos de implantologia e deixa-nos os seus contactos. Não é à primeira, muitas das vezes, que nós vamos conseguir ligar e a pessoa marca e vai à clínica e faz o tratamento e pronto. Era bom que fosse sempre assim, mas não. Tem que haver aqui e nós às vezes dizemos isso, que é uma espécie de namoro, ou seja, nós temos que trabalhar esta relação. Eu não vou entregar os meus dentes porque vi um anúncio nas redes sociais ou porque pesquisei no Google e me apareceu em primeiro lugar. Tem que haver aqui a relação tem que ser trabalhada. E o que é que nos permite estes softwares, estas ferramentas de gestão de clientes? Nós termos aqui um registro de todos os pontos de contacto, ou seja, eu sei que naquele dia a pessoa submeteu o formulário. Eu no dia seguinte eu liguei e quando eu liguei a pessoa disse-me olha, não é uma boa altura, se me pudesse ligar da parte da manhã, perfeito. Eu anotar logo isso, não é? Porque se a pessoa já me deu aqui uma informação que gostava de ser contactada da parte da manhã, quando eu ligar, vou ligar de manhã e dizer olá, dona Ana, como combinado liguei-lhe aqui da parte da manhã, tinha-me dito que dá mais jeito. Estou já a mostrar atenção, estou já a mostrar cuidado, estou já a mostrar que conheço a pessoa e que há uma relação. E até o simples facto de, até sendo mais básico, o saber o nome da pessoa. Muitas das vezes nem sabemos a quem é que estamos a ligar. O facto de sabermos o nome da pessoa faz toda a diferença. Com estes softwares, com estas spreadsheets, com uma folha de papel, o que for, o importante é nós assegurarmos que temos o máximo de informações sobre a pessoa para quando fizermos o contacto. Pronto, se eu faço 20 contactos ou 50 por dia, eu não me vou lembrar do nome de toda a gente. Portanto, ou o que é que falámos da última vez. Se eu tiver aqui este registro, vai-me permitir ter um cuidado extra e abordar o possível cliente ou cliente com outro cuidado e com outra atenção. E pode ser um fator determinante no que toca à concorrência. Eu, por acaso, estava agora a lembrar-me, quando começaste a falar, que eu digo muitas vezes aos nossos clientes ou alguém que enfim, que está a trabalhar a parte do back-office ou está, no fundo, com esta responsabilidade de que cada linha que aparece ou no CRM ou numa folha de Excel, o que quer que seja, aquilo é considerado uma nota de 50 euros, por exemplo. Ou seja, e se eu ignorar aquela linha ou se eu simplesmente perder o interesse naquela linha, significa que eu estou a rasgar uma nota de 50 euros, ok? Que é o custo aproximado daquela linha, né? Foi o esforço de aquisição, o investimento, enfim, estamos a falar de 50 euros, mas na verdade até pode ser mais e muitas vezes é mais. Ou menos. Vai depender. Vai depender, exatamente, muita coisa. Mas é um bocado essa perspectiva. Quem está a gerir leads, quem está a gerir a entrada de novo negócio dentro das empresas tem que ter isto em consideração. Tu falavas sobre a fase de namoro. É uma fase de namoro, claro que é.
Nós estamos a trabalhar esta relação. Estamos a conquistar a confiança, obviamente, da pessoa. Estamos a falar de um paciente que circulou entre 2 ou 3 clínicas, que é uma coisa... E que pode já vir com traumas, ou não é traumas, mas que já pode vir magoado de outra clínica, está com receio, ou seja... Quantos exemplos nós temos de pacientes que dizem de clientes que dizem que os pacientes chegam lá com os orçamentos de outras clínicas? Exatamente. Quantos? É muito isso. Portanto, de uma fase a posteriori há essa necessidade de ouvir, trabalhar a lead, e lá está, estes mecanismos, estes softwares permitem efetivamente conseguir fazer uma gestão muito, muito regular e diária sobre o trabalho que é o trabalho de conquistar e trazer a jogo novos pacientes. Isso, e pegando naquilo que estavas a dizer de cada linha ser 50 euros, estamos a falar aqui se calhar do custo da possível aquisição de um novo paciente, mas depois estes spreadsheets e estes softwares, estes CRMs, permitem-nos estender até onde é que nós vamos medir, e nós conseguimos, ou seja, a partir do momento em que se torna cliente, nós vamos conseguir perceber, houve aquele custo de 50 euros, mas qual é que foi o retorno que nos deu, e entra aqui uma parte que é essencial, que é qual é que é o retorno que nós estamos a tirar do marketing. E não só nós ali estamos, imagina que nós ignoramos ou que tratamos mal uma daquelas linhas que é uma lead. Nós não só rasgámos essa nota, como se calhar rasgámos a nota do potencial de faturação que essa linha, que essa linha tinha. Claro. Ou seja, um paciente que nos liga a dizer olha, já tenho imensa falta de dentes, tanto na arcada superior como na arcada inferior, e procuro uma solução fixa, já ouvi falar dos dentes em um dia, é um tratamento muito elevado, e nós não conseguirmos dar resposta ou termos o cuidado de namorar essa lead, é estarmos a tirar fora, claro, o valor potencial do tratamento. E muitos pacientes que vêm uma vez e que possam fazer mais tratamentos, é um paciente que pode perdurar no tempo 10, 20 anos e que por sua vez pode trazer família e amigos. Exatamente. Portanto, usando o teu exemplo, rasgar 50 euros, mas depois existe todo um potencial que fica perdido. João, se cá aqui também para darmos como exemplo, e para explicarmos também para quem está a ouvir, o termo comparativo entre alguns destes softwares. Vamos aqui assumir que um cliente ou um potencial cliente, pode ser nosso, por exemplo, que tem uma clínica mais pequenina, ou ao início de carreira, por exemplo, tem uma clínica, vai abrir agora, ou tem uma clínica há um ano, tem apenas uma assistente, tem apenas uma recepcionista, que é recepcionista e também faz um bocadinho de back-office, procura trabalhar aqui procura trabalhar o funil de vendas, e numa primeira instância nós até podemos sugerir que a entrada de leads seja feita a partir da spreadsheet. A spreadsheet, para quem não sabe, é uma folha semelhante ou quase igual ao Excel, mas é uma ferramenta que está dentro do Google, e, portanto, nesse sentido, queremos que eles estejam a par de como é que funciona essa mesma spreadsheet. Quais é que são, assim, as principais características desta folha? Pronto. Ou como é que ela funciona? Vamos falar um pouquinho sobre como é que ela funciona, dando este exemplo básico. Esta spreadsheet, no fundo, é como se fosse um CRM, mas uma versão um bocadinho mais simplificada, ok? Em que nos permite registar os contactos do paciente. Nós depois conseguimos criar aqui automatizações em que, por exemplo, uma pessoa preenche um formulário no website e automaticamente vai aparecer nessa spreadsheet, portanto nessa folha de Excel que está em cloud, vai aparecer as informações do paciente principais, ou aquelas que nós tivermos no formulário, o nome, o e-mail, o número de telefone, e a partir daí o back-office ou a pessoa que esteja responsável pela gestão ou pela conversão destas leads em possíveis pacientes vai saber logo que naquela hora aquela pessoa com aquele número de telefone e aquele e-mail deixou os seus contactos porque está interessado no tratamento de implantes dentários, por exemplo. E a partir daí há uma série de campos que nós podemos colocar à frente. Um campo de observações em que podemos deixar, ok, falei com esta senhora, ela estava muito preocupada com
se ia ser bem acompanhada, ou se o médico já tinha feito colocação de muitos implantes, ou estava preocupada com o preço. Ou até traço de personalidade, uma pessoa mais baixa autoestima, voz baixa, enfim, tanta coisa que se pode dizer, não é? Exatamente, eu acho que depois também o bom funcionamento de uma spreadsheet ou de uma ferramenta mais avançada de CRM vai depender da utilização da mesma, claro. Do empenho que a pessoa que está responsável por estes contactos e por converter estes contactos em retorno financeiro tem a utilizar. Mas pronto, prosseguindo, temos então aqui o campo de observações. Posso colocar se já foi feita a marcação de consulta, em que data é que está, a pessoa veio ou não veio, se marcou, se não marcou, se foi orçamentado, exatamente, e mais para a frente podemos dizer quanto dinheiro é que a pessoa já entregou à clínica e portanto qual é que é o retorno que aquela lida em concreto nos deu, e ainda perceber de onde é que ela veio, se veio do Facebook, se veio do Instagram, se veio do YouTube, se veio do Google. Nós conseguimos perceber logo. Sim, parametrizamos tudo. Exatamente. Existem imensos benefícios para trabalhar a spreadsheet. Nós trabalhamos com alguns clientes, trabalhamos com este modelo, e uma das grandes vantagens que o uso desta plataforma é o facto de também estar a ser trabalhado numa base de dados. Porque de repente, se nós trabalhamos este cliente 2-3 anos, estamos a falar de 50 leads por mês, dependendo do investimento que é feito. Exatamente. 50 vezes 12, vezes 2 anos, enfim, é uma base de dados que pode estar a ser trabalhada também em paralelo para email marketing. Existem N benefícios, mas essencialmente, e o que tu estavas a reforçar e bem, é que é a parte da organização e a parte da otimização do tempo, que é as leads vão caindo em tempo real, tanto para e-mail como para a própria spreadsheet. Eu consigo ver exatamente o que é que este paciente pretende, se for um questionário ou não, ou se for um formulário simples. Portanto, aqui já entramos um bocadinho pelo marketing, mas na sua essência temos os dados mais importantes, e-mail, porque o e-mail também nos permite enviar um e-mail no caso dos contactos por telefone serem falhados, a mesma coisa a tentativa do SMS se as chamadas ao e-mail não funcionarem, e lá está, nas colunas ao lado podemos fazer uma parametrização real do que é que está a acontecer, se houve marcações, se não há marcações, se precisa de ser contactado numa outra data, o período horário que às vezes até podem atender e dizer, agora estou a trabalhar, não posso. Ok, então, mas quando é que posso atender? Olha, pode atender, posso atender em determinada hora. Isso é muito importante. Depois, enfim, todas as outras características, como colocar cores, enfim, filtrar. Ou seja, a spreadsheet é uma ferramenta muito importante, muito relevante e que ajuda verdadeiramente a que os gestores de back-office consigam fazer um trabalho altamente eficiente. Depois, existem os CRMs, que eu diria que são assim o upgrade, que é muitas vezes utilizado para estruturas um bocadinho maiores, ou estruturas que pretendam dar uso a essa mesma plataforma, até porque às vezes pode estar integrado com outras plataformas de agendamento, calendários, por aí fora. O CRM acaba por ser também uma ferramenta muito, muito, muito importante, porque para além de fazer tudo o que nós já falámos a nível de CRM, também permite criar um conjunto de automações, desde envios automáticos, desde parte mais gráfica automatizada, ou seja, acaba por ser uma coisa, é uma plataforma que permite maior automatismo e é provavelmente uma plataforma que cria resultados mais rapidamente do que propriamente se calhar um CRM, que é algo tendencialmente um bocadinho mais manual, não é? Apesar de precisar de ser trabalhado de alguma forma, mas acaba por ser um ótimo complemento a uma estrutura um bocadinho maior, não é? Sim, ou seja, tudo o que sejam automatismos, no fundo, faz com que o mesmo recurso consiga fazer mais coisas e melhor, o mesmo recurso. Portanto, às tantas, mesmo que seja para uma estrutura pequena, se eu pensar, ok, eu não tenho capacidade para contratar 2 pessoas para fazer trabalho comercial em back-office, só tenho capacidade para uma. Mas se calhar, não podendo ter 2, se calhar consigo ter uma e um bom CRM que faça com que essa única pessoa que eu tenho, esse único recurso, seja muito mais otimizado e consiga trabalhar muito melhor. Portanto, é sempre aqui um equilíbrio de quanto é que nós estamos dispostos a investir e pensar a longo prazo no retorno que isso nos pode trazer, obviamente. Claro. E lá está, a spreadsheet pode funcionar perfeitamente, mas
podendo haver um CRM, vai sempre ter benefícios. Sim. O CRM permite-nos muito mais rapidamente ter uma ficha do paciente e saber exatamente todos os pontos de contacto, pronto, de uma forma muito mais intuitiva, e depois todos os automatismos que tu falaste de enviar e-mails automáticos, ter se calhar aqui estatísticas de quantas pessoas é que eu tenho mais facilmente. Também dá com o spreadsheet, mas não é tão Sim. intuitivo. Mas de se calhar eu chegar aqui ao final do mês e perceber, bem, tenho aqui 50 orçamentos na rua no valor de o que for. E o que é que está a acontecer? Porque é que está a falhar aqui? E aí conseguimos perceber, ok, temos que arranjar aqui uma forma melhor de apresentar os nossos orçamentos, porque as pessoas estão a ouvir, mas os orçamentos não estão a avançar. Portanto, tudo isto nos vai permitir tirar dados, ilações e conclusões. Exatamente. Até mesmo para quem tem função de coordenação, é muito mais prático e é muito mais perceptível o que é que está acontecendo no departamento de back-office, não é? Que é, olha, estamos a conseguir converter, não estamos a conseguir converter, as que convertemos mais vêm daqui, as que não conseguimos tão bem vêm dali, e passar depois, obviamente, feedback para as equipas de marketing para perceber o que é que pode ser feito, afinar campanhas, afinar budgets, por aí fora. Muito bem, João, acho que está a ser muito, muito interessante a nossa conversa. Vamos ter que ir agora acelerando um bocadinho mais. Já estamos com quase 40 minutos de programa hoje. Falámos um bocadinho sobre os scripts, falámos aqui um bocadinho da parte mais tech, das automações, da forma como o potencial que estas ferramentas permitem para o dia a dia. E agora, se falar de outras características de quem faz a gestão de back-office, porque é muito para além deste papel primordial que falávamos, que é tratar também das agendas, não é? Portanto, as confirmações, gestão de atrasos, não é? Porque nós estamos a assumir quem está fazendo quem está no front office é alguém que está disponível para receber, atender e processar pagamentos. Quem está no back-office faz todo esse trabalho. Portanto, trazendo a jogo então aqui a parte das confirmações das consultas, existem igualmente muitas formas de o fazer. Existe também já alguns programas automatizados que fazem de inúmeras formas, quer SMS, seja por chamadas automáticas, quer seja por ligação, por e-mail, enfim, por aplicações, se falarmos por exemplo em hospitais. Esta parte é uma parte também muito importante, a parte das confirmações das consultas, porque a taxa de no-show é uma métrica também muito, muito importante para as clínicas, e da qual também nós também temos algum conhecimento, porque obviamente as pessoas partilham connosco, porque muitas vezes estas taxas de no-show está associado a leads e não propriamente às vezes aos pacientes em si. O que é que tu destacarias aqui nesta parte das confirmações? Pronto, é assim. Existe aqui várias formas, vários processos. Nós defendemos uma ou trabalhamos mais uma, que é uma sequência lógica para estas confirmações. O que é que tu destacarias aqui nesta parte? Ou seja, eu acho que a parte dos no-shows e a taxa de no-shows é uma coisa que não é só nas clínicas. E penso que deve haver também muito nos restaurantes e em muitos outros negócios. Ou seja, as pessoas marcam e depois não aparecem. É super chato. É cultural, não achas? É cultural, sim, também. E honestamente a melhor forma aqui de abordarmos a parte dos no-shows é termos uma sequência bem definida de pontos de contacto após a marcação da consulta que nos permitam confirmar que a pessoa venha e, acima de tudo, passar aqui alguma responsabilização sobre a importância do tempo dos médicos e de toda a estrutura para as pessoas não faltarem. É muito mais fácil, e isto parte tudo mais uma vez da relação, é muito mais fácil falho um comprometimento com uma pessoa que eu não conheço e que não tenho uma grande relação do que com um amigo próximo ou um familiar. Claro. Portanto, se a própria relação há os tais mecanismos que tu falavas, mas se a própria relação entre clínica e paciente é próxima desde o primeiro contacto, vai haver também... Eu não vou querer falhar, não é? Exatamente, vai haver uma maior responsabilização da pessoa em não faltar, não é? Então, se esta clínica me trata tão bem, a senhora que me atende eu sei o nome dela, inclusive, e falamos imenso e sinto-me tão bem tratado, não vou deixá-los na mão. Portanto, eu acho que esse papel começa logo no primeiro contacto e na forma como é apresentada esta... Exatamente. Porque se pensarmos que o primeiro contacto é esse contacto em que nós dizemos, olha, somos uma equipa multidisciplinar, altamente qualificada, as agendas dos médicos são fáceis, se faltar a esta consulta, a probabilidade de conseguirmos fazer uma marcação, se calhar
é 30 dias. Eu acho que todos esses pontos são muito importantes. Isto para trabalhar também, obviamente, a taxa de no-show. Das coisas mais importantes que eu acho, que eu considero para quem faz esta gestão de agendamentos e de confirmações, é salvaguardar que o processo é linear. O contacto 48 horas, 24 horas antes, seja SMS, seja chamada, seja por e-mail, seja por chamada automática. É importante que esse processo esteja inerente e que seja trabalhado de uma forma correta. Agora, se de alguma forma, durante um trimestre, durante um semestre, se percebe que não está a funcionar tão bem, eu acho que tem que ser comunicado, tem que ser analisado e contornar a situação. Ou seja, acho que aqui não há a receita 100% certa, até porque nós já trabalhámos com algumas clínicas e algumas empresas em que implementámos alguns destes processos e umas correram melhor, outras correram menos bem. E a verdade é que fomos sempre adaptando ou a periodicidade, ou a forma, ou o modelo. O que é mais importante? Primeira chamada ou SMS? O que é que tu valorizas mais? Que te liguem ou que te mandem um SMS no primeiro contacto de confirmação? Eu valorizo a chamada, mas vai depender. Eu acho que vai depender de pessoa para pessoa. Sim, sem dúvida. É por isso que é importante esta questão da interpretação dos dados. Ou seja, esta taxa de no-show no último trimestre baixou muito. Ok? Baixou porquê? Exatamente. Porque o processo correu bem, porque transformámos o primeiro contacto de SMS para telefone e por aí fora. Tu há uns tempos dizias que tinhas uma clínica não dentária, já não sei o que era em particular, que me dizias que gostavas muito porque a clínica ligava-te, mas do outro lado era uma chamada automática em que tu só tinhas que dizer sim ou não. Exatamente. Era incrível, não é? Uhum. Não, para mim era perfeito, porque, ou seja, evitava aquele... Pronto, o ter que fazer grande conversa, que na verdade, lá está, eu não quero, e eu sou muito de marcar coisas por mensagem, e-mail, o que for, mas ali foi rápido, foi pragmático, em 10 segundos, se calhar, pronto, está feito. Ficou resolvido, ou seja, só tens que dizer sim ou não, por Exatamente. exemplo? Ou um SMS, ou o que quer que seja. Mas lá está, é um exemplo e pode haver vários automatismos. Sim. E depois dentro daquilo que é a própria clínica, adaptar também, se possível, a cada paciente. Se há um paciente que nós sabemos que raramente nos atende a chamada, então já sei, olha, aquela pessoa vai ter que ser tudo para SMS, porque Exatamente. não atende chamada, porque o trabalho dele não permite atender chamadas. Isso é muito importante. Sim, diz. Sim, hoje em dia já temos tantos canais de comunicação que podemos usar. Eu acho que é adaptar. O e-mail, o WhatsApp. Por exemplo, eu adoro o WhatsApp. Falar com clínicas, o que for para o WhatsApp. Por acaso é engraçado, porque eu acho, a minha percepção é que o WhatsApp é um bocadinho invasivo. Pois. O WhatsApp é uma coisa muito pessoal, mas é a minha percepção. Mas eu de igualmente forma considero que se calhar se me contactassem pelo WhatsApp mais rapidamente eu via. É uma dualidade grande, não é? Por um lado é bastante prático, nós estamos praticamente todos os dias no WhatsApp e é a rede social, entre aspas, com o maior número de utilizadores em Portugal, portanto por si só também já é um indicador relevante. Mas por outro lado, para mim, eu acho que o WhatsApp é o meu espaço. Mas eu por acaso não acho que seja invadido. Percebes? Pois, eu estou a dizer que gosto mais do WhatsApp, mas até estou a falar, pensando bem na perspectiva de que gosto de contactar por WhatsApp. Ok. Mas, ou seja, nunca fui abordado por WhatsApp, ou não costumo ser contactado por WhatsApp, por isso, se calhar também poderia ficar um bocadinho de pé atrás com a clínica estar-me a mandar uma mensagem de confirmação por WhatsApp. Sim. A não ser que tu sejas informado quanto a isso. Ou seja, o que eu não gosto é quando invadem um espaço sem a minha autorização. E eu acho que é muito diferente. Eu acho que não é uma coisa que me aconteça muito, mas quando eu recebo, até posso responder, e sou uma pessoa educada, mas não gosto tanto que me façam. Lá está, tu no CRM, por exemplo, imagina que o teu formulário tem como prefere ser contactado. Exatamente. E-mail, telefone, WhatsApp. Porque muitas vezes isto tem a ver com o trabalho da pessoa. Exatamente. Imagina que é alguém que trabalha em teletrabalho, que não tem que estar ao telefone, é um trabalho que é feito a partir do computador, uma coisa mais simples. Exatamente. Ou imagina que é um cirurgião, imagina que é alguém, um operário de uma fábrica. Não é? Se calhar nem sequer tem o telefone ao pé dele, não é? Vai depender de... E o que tu estavas a dizer é muito interessante, que é, se eu já tiver de antemão a forma mais eficaz de contactar aquele paciente, quer seja para uma conversão de uma lead ou para confirmar a consulta, já tenho um caminho meio andado para que corra bem.
Exatamente. João, se calhar para terminarmos, já estamos aqui com 50 minutos de programa, isto passa a correr. Se calhar fechamos com a parte da gestão dos atrasos também. É uma coisa que inevitavelmente acontece em muitas clínicas, porque estamos a trabalhar, as pessoas estão a trabalhar saúde e acontecem procedimentos pelo meio, por mais que haja um tempo de 40, 45 minutos ou uma hora para um tratamento, coisas acontecem e é muito normal que os atrasos aconteçam. É um problema, porque ninguém gosta de ser atendido fora da hora, toda a gente gosta de cumprir horários, mas inevitavelmente é uma coisa que acontece com muita regularidade. O back-office fazer este papel é de extrema importância. Deverás concordar comigo, porque, mais uma vez, quem estiver no front office tem que estar dedicado a fazer o trabalho, todas aquelas características que já falámos. Portanto, quem está no back-office também tem que estar atento às agendas, também muitas das vezes, para poder fazer esta interpretação. Quais é que são assim, os pontos mais importantes na parte da parte da gestão dos atrasos? Temos aqui de meios de comunicação também muito diferentes. Qual é que eles tu salientarias mais? Para mim, e pegando na parte importante para mim, é transparência. Ou seja, o que eu não gosto num atraso, isto é experiência própria, é o assumir que é ok, ou que é normal. Isso aí é que me deixa chateado. Ou seja, acaba por, se calhar, me dar aqui a impressão que sentem que o tempo deles é mais valioso que o meu, por exemplo. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não gostam de sentir. Ou seja, a normalização do atraso é o que... E eu penso que aqui a área da medicina dentária tem um bocadinho esse estigma, porque há muito essa normalização de, bem, vou ao dentista, já sei que vou ficar lá 40 minutos. Pronto, e nós percebemos o porquê disso acontecer e é legítimo. Deixa-me interromper-te para dar um exemplo. Eu acabei por ainda não vos contar. Tive na iminência de não ter férias, foi muito engraçado. Agora é engraçado, mas na altura não teve graça nenhuma e vem um bocadinho de acordo com o que tu estás a dizer. Eu, a semana passada, fui para o aeroporto para embarcar, para ir de férias, e por algum motivo, quando cheguei lá para fazer o check-in, disseram-me que o voo estava em overbooking. Ok, ou seja, as agências vendem mais bilhetes do que lugares. E eu vi-me perante aquela situação de não poder voar, poder não ir de férias, não é? Com o hotel pago, com tudo e mais alguma coisa. Primeiro impacto, altamente frustrado, chateado, e comecei logo a querer saber mais explicações, a tentar contornar a situação dentro do possível, e tive a sorte, de alguma forma, primeiro de conseguir embarcar, porque depois lá consegui arranjar lugar, mas tive a sorte de ter uma pessoa que, perante a minha frustração e se calhar já alguma arrogância, se calhar, não arrogância nesse sentido, mas arrogância de estar frustrado com aquilo que era a primeira vez que me tinha acontecido. Tive a sorte de ter alguém que pôs água na fervura, que me acalmou, que me deu razão, que dentro da situação que eu tinha razão, mas que infelizmente ou felizmente, enfim, as agências podem fazer isto, as companhias podem fazer isto, mas vamos esperar que isto aconteça. Ou seja, com uma voz calma, tranquilizante, explicando bem as coisas. Pronto, lá está. No meu caso funcionou bem porque eu consegui o voo, mas havia uma outra pessoa à minha frente que também se viu nesta situação, e nesse caso ela não conseguiu embarcar. E foi interessante no final empurraste e passaste à frente? Não, por acaso eu tinha chegado primeiro e por acaso foi fácil, mas se tivesse sido disciplinado antes, aquela pessoa tinha passado à minha frente. O que é que acontece? Essa pessoa que não foi, que estava tão mais frustrada do que eu, até porque estava a dizer que tinha a mulher à espera e os filhos e não sei o quê, chato, foi curioso que depois daquela conversa, daquela troca de conversa, de palavras e de alguma frustração, o cliente acabou por dizer, pronto, olha, você não tem nada a ver com isto, peço desculpa também se falei de uma forma mais brusca, viste? Ou seja, foi interessante porque do outro lado houve alguém com disciplina, com compaixão, com sentido de responsabilidade, profissionalismo, e fez com que aquele cliente que estava altamente frustrado, que vá para casa ou que vá apanhar outro voo e que não fique tão desgastado daquele processo. Até porque ele apresentou solução, disse, olha, pode ir lá fora, fala com a companhia, vai tentar arranjar um voo para daqui a uma hora. Exatamente. É prático, ou seja, isso que estavas a dizer da normalização do atraso não é nada bom. É péssimo. Ou seja, se essa pessoa que tu falaste, que
pelos vistos tinha muito boa capacidade de gestão deste tipo de situações. Se tivesse sido do género, olha, mas isto é normal, todas as agências fazem olha, isto. é azar, teve azar, pronto, olha, não me chatei agora que eu tenho que acabar de fazer os check-ins. Imagina que era que ele dizia isto. Era um cliente que perdia. Pronto, era uma reclamação, era alguém que se calhar não voava mais naquela companhia, era alguém que, enfim, que se calhar até podia ser alguém mais agressivo e se calhar até podia dar origem a outros atos, muitas outras coisas, mas ou seja, foi alguém que teve a capacidade de gerir e lidar bem com essa situação. Portanto, dizias e bem que é importante ter alguma cautela e explicar as coisas. Eu acho que se dissermos muitas vezes, se dissermos a verdade, é o mais importante. E compreender as pessoas, acho que é importante. E dar a razão, eu acho que isso é um passo muito importante, que é dar a razão à pessoa. Ou seja, se há uma consulta marcada para 1 hora, se esse timing não é cumprido, há uma falha. Sim. Pronto, e as falhas acontecem e é normal, exatamente. E toda a gente, ninguém está à espera que não haja falha. Mas eu diria que era aqui a parte da transparência. Sim, sem dúvida. E lá está, para terminar, é muito importante quem faça este papel seja alguém que não esteja à frente. Exatamente. Que esteja à frente de outros pacientes, na recepção, o que é que seja. Portanto, acho que até mesmo por aí se percebe o quão importante é isso. João, olha, foi uma conversa muito interessante. Vamos ter que ficar por aqui hoje. Eu gostei muito. Acho que depois de fecharmos aqui a nossa conversa, vamos perceber se fomos a todos os pontos. Eu acho que fomos, mas eventualmente se não formos, depois também podemos no próximo programa terminar um bocadinho a parte do back-office. Mas pelo menos acho que falámos dos pontos mais importantes. Acho que se calhar no próximo episódio podemos entrar pelas vendas, se calhar. Algumas estratégias de venda, formas também de contactar com o paciente e conseguir ser mais eficientes. Para terminar, mais alguma nota, alguma coisa que tu consideres relevante? Não, acho que é isso. E acho que temos ainda. Há sempre muito pano para mangas. Sim, e há sempre dúvida. Muito temos de explorar. Pronto, o engraçado também é aqui darmos um bocadinho aqui a nossa experiência e percebermos de que forma é que as coisas podem ser melhoradas e muitas vezes com coisas que não são assim tão óbvias. Sim, é verdade. Mas no final do dia só salientar que quem está por trás de cada departamento e de cada tarefa tem que ser uma pessoa humana, uma pessoa capaz e uma pessoa que esteja empenhada em fazer o seu trabalho. Ou seja, informada, exatamente. E motivada. Acho que a motivação é base. Sim. Na parte depois das vendas vamos falar sobre a parte de motivação. Acho que vai ser também interessante. Vai ajudar bastante. Muito bem. Obrigado mais uma vez por nos terem acompanhado, por terem ouvido este programa até ao fim. Não esquecer de que podem nos acompanhar em todas as redes sociais, Instagram, estamos no LinkedIn, TikTok, YouTube e também nas plataformas de podcast. Agradecer-vos mais uma vez, vemo-nos em breve. Obrigado.